1985, um figuraça chamado Quincy Jones, um dos maiores produtores musicais da história, resolveu juntar uma galera de artistas para gravar uma música junto com Michael Jackson para levantar uma grana para causas sociais. A música até que fez um pouco de sucesso, se pá tu conhece. Pois é, como é que vocês estão, fofuras? Tudo bem? Espero que sim. Então, nesse dia aí, o seu Quincy Jones resolveu colocar na porta do estúdio um cartaz que dizia "Check your ego at the door". Como quem diz assim, dá uma maneirada nesse teu ego aí antes de entrar no estúdio, beleza? E, entre tantas outras coisas geniais que o Quincy Jones fez, esse simples cartazinho aí é um dos que eu mais gosto pelo seguinte, não é que ele tava querendo dar uma de mestre zen, não. Ele foi muito inteligente, porque imagina, você colocar dezenas dos maiores artistas do mundo dentro de uma sala ao mesmo tempo para cantar uma música que nem era deles e já com uma parte determinada, porque o Quincy Jones ele sabia a voz de quem que ele queria ouvir em qual momento. Aqui vai cantar a Cyndi Lauper, aqui vai cantar o Bob Dylan, aqui vai cantar o Bruce Springsteen, o Michael Jackson vai entrar nessa parte aqui depois. Ele já tinha esse mapa mental na cabeça dele. Cara, artistas são criaturas criativas e se ele desse a liberdade pro artista chegar dentro do estúdio e começar a dar pitaco, tipo, eu acho que eu devia cantar essa outra parte aqui ao invés dessa outra. Você já imaginou se deixasse essa porta aberta? Dezenas de artistas, dos maiores artistas do mundo, aí leia-se também, dezenas dos maiores egos do mundo. Porque sim, artistas são egoístas. Pra caramba, eles são criaturas extremamente vaidosas. Não é à toa que eles se tornaram os artistas que são. Então imagina você dar corda pra essa galera aí. Não dá, né? Então, Quincy Jones inteligentemente colocou esse cartaz aí na entrada que dizia: segura o teu ego, entra no estúdio e faz exatamente o que a gente quer que você faça. Porque senão, meus amigos, eles iam estar no estúdio até hoje. Sacada de gênio de um dos maiores produtores da história, que tinha como objetivo ser objetivo. Enfim, essa frase, "Check your ego at the door", acabou sendo um bordão que começou a ser usado em tudo quanto é estúdio. Às vezes com a adaptação "Leave your ego at the door", né? Ou seja, deixa o teu ego na porta, né? Eu mesmo já trabalhei em estúdios comerciais que tinha isso escrito na porta. Ué, mas você não acabou de falar que você gostou, que o Quincy Jones fez isso? Por que você não gosta agora que tá no estúdio? Cara, porque quando você tem dezenas dos maiores artistas do mundo e um tempo limitado para fazer eles performarem, você precisa colocar parâmetros, né? Você precisa ser objetivo e fazer aquilo acontecer. Agora, quando você tá num estúdio com o objetivo de ser criativo para você mesmo ou para outras pessoas, em função de uma música, em função de um artista e tudo mais, eu acho que a pior coisa que você pode fazer é deixar o teu ego lá fora. Eu sempre pensei isso, eu sempre achei meio absurdo, porque vamos supor que você é o artista e você tá indo lá naquele estúdio gravar a tua música. Aí a hora que você entra ali, você vai deixar o teu ego pra fora? Não, é o teu ego que te fez ser o artista que você é. É o teu ego que te faz querer ser um artista melhor. Tem um monte de gente que vem com esse papinho de que música não é competição. Cara, mó besteira, tá? Não conheço criatura mais competitiva do que artista. Algumas vezes eles até não estão querendo ser melhores do que os outros, apesar de que na maioria dos casos eles estão sim, mas em muitos casos eles estão querendo ser melhores do que eles mesmos. Eles querem fazer um disco melhor do que o disco anterior, eles querem fazer uma música, um single melhor do que a música, o single anterior. E aí o ego é uma ferramenta importantíssima para chegar nesse objetivo aí. Se tu é um músico, ou um arranjador, ou um produtor, ou um engenheiro de áudio, enfim, se você é um profissional contratado para uma gravação, aí eu acho pior ainda. Vamos supor, vou dar um exemplo, tá? Eu já entrei em estúdio como músico para gravar e tinha essa plaquinha, né? Deixa o ego lá fora. Cara, não, a hora que eu entrava em estúdio, eu queria, quando eu tava sendo dirigido, né? Seja pelo artista, ou por um produtor, ou pelas duas coisas, eu sempre queria fazer um negócio que deixaria o artista ou o produtor assim, tipo, caramba, e eu preciso do meu ego para fazer isso. Se eu ficar muito paz e amor, muito, me digam o que fazer, eu vou fazer exatamente o que vocês querem. Às vezes eles não sabem o que eles querem. Aliás, vamos combinar, na maioria dos casos, eles não sabem o que eles querem. Eles te contrataram justamente para fazer alguma coisa boa naquela música. Tem muita gente que acha que quando você é contratado para gravar em um disco, alguma coisa assim, que tá tudo pronto, que é só chegar lá e executar. Às vezes isso até acontece. Às vezes está até escrito na partitura para você executar só o negócio. Mas na maioria esmagadora dos casos, você foi contratado para criar uma parte
parte. Ou seja, a música existe, eles estão lá gravando, eles sabem que eles querem uma guitarra na música, mas eles não sabem exatamente que guitarra, como, que partes vão ser tocadas. Então eles contratam um guitarrista que vai trazer essa criatividade que se encaixem com o objetivo do artista e do produtor, né? Para trazer o Michael Jackson de novo pro papo, as músicas mais famosas do Michael são normalmente reconhecidas por partes, ou seja, por algum trecho de algum instrumento, um riff de guitarra, um timbre de sintetizador. Got it. Um groove de batera. Essas coisas, elas causam uma impressão muito forte e elas foram criadas por músicos que não veio às vezes da cabeça do Michael Jackson nem do Quincy Jones. Então o ego desse músico é extremamente valioso nesse momento, porque ele quer criar a melhor parte possível para a música, que ele quer ouvir essa música no rádio depois e dizer: eu que fiz isso aí, ó. E eu já conversei sobre isso com vários amigos na música e as opiniões são meio, né, sei lá. Porque sim, quando você tá num estúdio também existe hierarquia. Então, vamos supor que eu estou no estúdio como músico. Eu tenho que respeitar o que o produtor e o que o artista quer. Se eu inventar uma parte de guitarra incrível, mas que o produtor ou que o artista diga, eu vou ter que me despir do meu ego e criar uma parte nova, uma parte diferente que agrade eles. E muitas vezes a parte que vai agradar a eles, na minha concepção, é inferior à parte que eu tinha criado antes. Mas aí não cabe a mim, entendeu? Por quê? Porque tem uma hierarquia. A mesma coisa o inverso. Se eu estou produzindo, o músico ele vai até me sugerir opções, mas é eu que vou escolher qual que é a melhor opção. Mas eu sempre espero que o ego desses músicos e das pessoas que estão no estúdio estejam bem inflados, porque eu quero que eles sejam os melhores possíveis. Tocar com a intenção de ser o melhor possível. Nossa, ele tem muito ego. Que bom! É essa galera aí que eu quero trabalhar. Tudo bem, eu até acho legal quando tem uns Rick Rubin da vida, esses caras que são mais zen, assim. Tem o seu charme também, mas eu sempre gostei mais dos gênios sem modéstia, sabe? Tipo o Jaco Pastorius, que dizia, eu sou o melhor baixista do mundo. Como Jerry Lee Lewis, que falava, eu brilho como ouro. Enfim, eu tô falando tudo isso porque recentemente eu vi um vídeo do Victor Wooten, que aliás, abrindo parênteses para falar sobre o Victor Wooten, caso você não conheça ele é um dos maiores músicos da história. Ele é baixista, mas repare que eu não falei que ele é um dos melhores baixistas que já existiram. Não, ele é um dos melhores músicos, porque ele tem uma visão musical que vai muito além do instrumento dele. E aí eu vi ele no Instagram falando sobre exatamente isso, um conceito que eu tenho dentro de mim há tanto tempo, e aí eu vi ele falando e confirmando o meu viés, dizendo que ele também não concorda, que é o ego que faz a pessoa querer ser a melhor de todas, e isso que faz um baita de um artista, isso que faz um baita de um músico. Hear people say, leave your ego at the door. I say, no, don't leave your ego at the door. What ego means is to know thyself, to know your self-worth. And you, my friend, you are worthy. Eu acho que o mais importante não é você deixar o teu ego de lado, de você ser uma pessoa super humilde, porque aliás isso é um negócio que eu tenho um maior ódio também, sabe? Esse papo de, porque não sei quem é humilde. Dane-se, eu não quero saber se a pessoa é humilde, eu quero saber se a pessoa é foda, entendeu? Eu acho que o mais importante, então, não é você não ter o ego, é você saber usar ele. E repare, a gente não tá falando sobre você ter o teu ego inflado. Isso sim é ruim. O que seria isso? É você ter o teu ego maior do que a tua capacidade. Aí você é só um idiota. Tua capacidade tem que estar lá em cima para o teu ego poder acompanhar. Eu sei que eu estou me comunicando aqui sobre música com vocês, mas isso vale para qualquer outro rolê na vida, tá? Eu vou dar um exemplo pessoal, tá? Há muitos anos atrás, o meu pai, que já foi embora, infelizmente, precisava fazer uma cirurgia lá, e eu lembro que teve esse papo, assim, não recomendo fazer essa cirurgia porque é muito arriscada. Aí ele foi para um outro hospital e era sempre uma coisa assim, tipo, essa cirurgia aí é meio delicada, é muito arriscada e tal. Depois de um tempo ele precisou fazer esse procedimento de qualquer jeito. Até aquele momento eu tinha escutado já uns 3 médicos diferentes falando que era muito complicado o procedimento. Mas aí chegou esse médico aí e falou pra mim, pode ficar tranquilo, essa cirurgia aí eu faço com uma mão só.
Tá entendendo? É esse tipo de gente que eu acho massa. Imagina o tamanho do ego daquele camarada. E, dito e feito, ele fez a cirurgia assim, deu tudo certo, não foi daquela vez que o pai morreu. Ele foi morrer muitos anos depois. Então, naquele momento, o médico estava exatamente nesse threshold que eu falei. O cara tinha o ego aqui, mas provavelmente a capacidade técnica dele estava aqui. Então, pensem nisso. Usa o teu ego. Não esquece ele para fora da porta, não. Mas esteja sempre, tecnicamente, acima dele. Esse é o conselho que eu quero deixar para vocês hoje. E é isso, meus sulfuras. Muito obrigado. Lembrando que agora você pode se tornar membro aqui nesse canal e ter acesso a conteúdos exclusivíssimos, tá bom? Cursos, histórias, divagações, tudo que você quiser imaginar. Aliás, tudo não, né? Pera lá. Só pra galera que é membro, tá? Então, checa na descrição desse vídeo depois que ali vão ter os links, caso você tenha interesse. Tem 2 passes. Um é só um muito obrigado para ajudar a pagar o café da criança e você tem aí um passe um pouquinho mais caro, que é justamente para você ter acesso a esses conteúdos extras. Então dá uma olhadinha lá depois e vê se te interessa. Caso você não tenha interesse, dá um like nesse vídeo, você já tá me ajudando um bocado, tá bom? O fato de você estar assistindo já é, ó... E é isso, gente. Muito obrigado para vocês que ficaram aqui até agora. Eu espero revê-los no próximo vídeo. Beijo, tchau!